Até que uma vez, Samuel levanta a sua voz e diz: se vocês querem voltar para o Senhor, depois examinem 1 Samuel 7,3. Se vocês querem voltar para o Senhor, essa era a mensagem de Samuel. Ele não pregava com palavra branda, ele pregava com autoridade, porque ele recebia a autoridade para pregar do Senhor. O pregador da palavra de Deus precisa ter esta autoridade vinda de Deus, porque não é palavra dele, é palavra de Deus. O pastor tem que ser sério, tem que ser autêntico, tem que ser honesto, tem que ser um homem que é visto pela sociedade como uma luz, porque onde ele estiver, ele brilha mais do que todas as pessoas, e toda a sua responsabilidade é maior do que a responsabilidade de todos. Samuel levanta a sua voz: se vocês, igreja, se você, igreja, quer voltar para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros. Deuses. Sabe o que estava acontecendo naquela época? As pessoas estavam adorando outro Deus, senão o Deus verdadeiro. E quantas vezes nós adoramos outros deuses? Adoramos o nosso dinheiro, adoramos o nosso carro, adoramos os nossos bens, adoramos a nossa beleza, adoramos o nosso status, adoramos o nosso poder, adoramos a nossa posição, mas não adoramos a Deus. Nós temos que adorar, nós também precisamos nos livrar desses deuses estranhos que estão impedindo de ouvir a palavra de Deus. O que é que está impedindo de ouvir a palavra de Deus? Será que é o meu trabalho que me faz impedir de ouvir a palavra de Deus? Será que é a minha atividade secular que me faz me calar diante de Deus? Que eu não ouço a palavra de Deus? Lance fora tudo isso. Coloque Deus em primeiro lugar. Livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Em segundo lugar, consagrem-se ao Senhor. Consagração ao Senhor. Compromisso ao Senhor. Como é difícil a gente assumir um compromisso sério diante do Senhor. Nós assumimos compromisso sério com as pessoas, assumimos compromisso sério com a empresa que trabalhamos, assumimos compromisso sério com quem estamos engajados, mas assumir um compromisso com o Senhor se torna difícil e um empecilho. Queridos, vamos tirar as amarras. Não permite que Satanás venha entulhar os seus poços, que não venha enterrar os seus sonhos, que venha roubar a sua esperança. Coloque a sua confiança nele, consagre-se ao Senhor. E olha, ele termina a sua mensagem neste versículo dizendo o seguinte: prestem culto somente a Deus. Prestem culto somente a Deus. Ele os libertará das mãos dos filisteus. Os filisteus são os inimigos, são os nossos inimigos hoje. Deus vai nos libertar desses inimigos que nos cercam e nós seremos livres. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele. Sua voz foi silenciada durante 20 anos como sacerdote, como profeta e como juiz. No capítulo 4 descreve que Israel não foi bem sucedido. Israel foi à batalha. E lá na batalha eles perderam. Viveram nas trevas. Não perceberam o poder de Deus. Então tentaram manipular Deus. E então Israel pergunta ao Senhor. Olha a pergunta que Israel faz: por que o Senhor permitiu que os filisteus nos derrotassem? Por que nós fomos derrotados? Olha, queridos, passar 20 anos sem ouvir a palavra de Deus, sem prestar um culto ao Senhor, é derrotado e ainda pergunta por que foi derrotado? A resposta é óbvia: quando nós não lutamos com o Senhor, nós somos derrotados pelo inimigo. E os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Havia um sacerdote naquela época chamado Eli. Eli tinha 2 filhos insubordinados, chamados Finéias e Hofni. Finéias e Hofni eram filhos insubordinados ao Senhor e não ouviam o que dizia o seu pai, o que dizia seu pai. E esses jovens pagaram muito caro
pela desobediência aos pais e pela falta de reverência no templo. Diz as Escrituras que os 2 filhos foram mortos. Eli já tinha 90 anos como sacerdote, muito gordo. E ele ouviu dizer que a arca do Senhor havia sido roubada, tinha sido tirada de Siló. E quando ele ouviu esta informação, diz a Bíblia que ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu, porque era muito pesado. Ele tinha uma nora que era casada com Finéias, e a nora, ao ouvir que tinham levado a arca do Senhor também, ela estava grávida, e ela entrou em trabalho de parto, e teve o filho ali naquela hora. E quando o menino nasceu, ela morreu, e colocaram o nome do filho, sabe de quê? Icabode. Já ouviram falar desse nome? Icabode, está aqui na Bíblia. Icabode. E sabe o que significa a palavra Icabode? Foi-se a glória de Israel. Foi-se a glória de Israel. Por não ouvir a palavra de Deus, a glória de Israel se foi. A arca do Senhor se foi, porque a arca representava a presença física do Senhor. E ao tirar a arca, foi-se a glória de Israel. Não deixe que Satanás tire a arca do Senhor da sua vida. Não deixe que o inimigo tire o Espírito Santo da sua vida, queridos. Eli também morreu, a sua nora, seus filhos, e a glória de Israel se foi, porque Israel queria manipular Deus. Nós não podemos manipular Deus. Deus não está preso numa caixa. Deus não está preso num templo. Deus não está preso num lugar. E nós não podemos dizer, por que, Senhor, o Senhor nos deixou derrotar? O Senhor deveria estar aqui. E queremos manipular Deus de uma outra maneira, queridos. Nós queremos dizer assim, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou à igreja. Se o Senhor me abençoar, eu vou ser dizimista. Se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso. Se o Senhor me abençoar, eu vou fazer aquilo. Nós não podemos manipular Deus. Ele é Deus. Nós não somos. Assim, ignorar a importância de estar na casa do Senhor é um grande perigo. Desconhecer o que não podemos manipular Deus é um outro erro que nós cometemos. Mas há um outro. Ignorar que Deus não precisa de nós, ou desconhecer que Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Nós é que precisamos do Senhor. Os filisteus puseram a arca dentro do templo de Dagon. Eles roubaram a arca e colocaram lá no templo de Dagon. Dagon era um deus que era o pai de Baal, deuses do Velho Testamento. E os filisteus, ao colocar a arca dentro do templo de Dagon, sabe o que eles disseram? Nós agora temos Deus conosco, Ele está aqui, nós dominamos a situação. Nós não podemos manipular Deus dessa maneira, queridos. Eles colocaram Deus no templo de Dagon. Acontece que no dia seguinte, quando os filisteus voltaram ao templo, onde estava a arca lá guardada, e eles chegaram lá, o Deus Dagon, a imagem, estava caída ao chão. Era Deus que estava ali, não era aquela imagem. E no dia seguinte eles levantaram a estátua, colocaram no mesmo lugar. Na manhã seguinte voltaram ao templo de Dagon, onde estava a arca do Senhor. Aconteceu que o Deus Dagon estava no chão agora diferente. Um braço quebrado para um lado, o outro para o outro, a perna para um lado e a outra perna para o outro. Deus estava ali, queridos. Era a manipulação das pessoas com o que Deus estava para fazer. Dagon não falava, não via, não fazia nada. E é isso que faz um ídolo. É isso que faz uma imagem. Absolutamente nada. O povo ficou com tumores, porque desobedeceu a palavra do Senhor. E os filisteus então trataram de devolver a arca. A arca do Senhor foi devolvida. E os filisteus disseram assim: levem de volta a arca do Senhor. Levem de volta a arca de Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar. Caso contrário, ela matará a nós e o nosso povo. Porque com a presença da arca no meio de um povo que não conhecia Deus, as pessoas começaram a ficar enfermas e foram acometidas de uma grande praga de tumores. Tumores nasceram nos corpos deles em vários lugares. E uma grande praga de rato também. Agora,